Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje a gente vai fazer uma análise aprofundada do maior REIT de cassinos do mundo, tá? REIT é fundo imobiliário americano, né? Que é um tipo de empresa que compra imóveis, só que nesse caso aqui compra cassinos. E eu vou mostrar para vocês como que ele ganha dinheiro, quais são os cassinos, né? Quais são os terrenos que ele tem, locação, qual o dividend yield dele, só de adiantando já é mais de 5% ao ano. Então é um REIT muito procurado por vocês, muita gente me pergunta e eu decidi fazer um vídeo análise especificamente sobre o Vice, que é esse REIT de cassinos e o maior desse ramo. Então se você gosta desse tipo de análise aqui aprofundada de um único ativo específico de REIT ou ação em si, ou até mesmo ETF, deixa aqui embaixo nos comentários para eu fazer outros também, tá bom? Então vamos começar aqui entendendo como o REIT Vice ganha dinheiro. O Vice é um REIT com um dos maiores portfólios de jogos, hospitalidade e entretenimento do mercado. E para gerar receita, o Vice aluga esses imóveis para empresas que atuam nessa indústria e querem utilizar esse espaço. No total, o Vice possui 54 propriedades de jogos e 39 propriedades de outros tipos de experiências, totalizando 93 imóveis que estão espalhados entre 26 estados americanos e uma província do Canadá. Juntando tudo, são mais de 60 mil quartos de hotel, 66 mil máquinas de cassino, espaços para eventos, outlets, campos de golfe, entre outros. Dos 93 imóveis no portfólio, 10 estão localizadas na Las Vegas Strip, a principal avenida de Las Vegas, onde se concentram alguns dos hotéis, cassinos, restaurantes e arranha-céus mais famosos do mundo. E por grande parte dos seus imóveis estarem localizados em Las Vegas, onde existe aí uma alta demanda com oferta de imóveis limitada, o REIT consegue cobrar aluguéis mais caros ao mesmo tempo em que diminui as preocupações com vacância ou concorrência. E falando em Las Vegas, o Vice é também dono do terreno onde foi construída a Las Vegas Sphere, que tem bombado nas redes sociais desde o seu lançamento. O espaço é a maior estrutura esférica do mundo e conta com um telão de LED de alta resolução equivalente ao tamanho de 8 campos de futebol. A Sphere já abrigou grandes shows, eventos esportivos como a Fórmula 1 e tem servido até de outdoor, como uma campanha feita pelo Nubank. E como o Vice ele é dono desse terreno da esfera, ele ganha somente com os aluguéis, tá? Ele não vai ganhar aí com as propagandas feitas na esfera em si e com os eventos e shows ali internos. Bom, se a gente for olhar aqui para os principais inquilinos do Vice, a gente tem os dois maiores aqui, que é o Caesars e o MGM Resorts, que são os dois maiores aí cassinos, né, hotéis aí também em Las Vegas, que contam aí com 75% do portfólio. Então a diversificação dele é basicamente nesses dois aqui, 25% tá em outros entretenimentos, né, propriedades em si, mas você vê que o Caesars tem 40%, o MGM tem 35%, o The Venetian tem 9%, a gente tem o Hard Rock com 4% e assim vai indo, né? Mas o importante a gente vê isso aqui, ó, que boa parte dos seus contratos aqui estão com uma média de 41 anos. E essa média de contratos ali, dos aluguéis que eles têm ali nas propriedades, elas são muito superiores aos seus concorrentes, né? Que tem médias de contratos aí de 14 anos, 13 anos, 10 anos e esse REIT de 43 anos. Isso porque, lembrando, lá os espaços eles são muito limitados, há uma procura muito alta e quem pega aquele espaço quer garantir por muito tempo. Então ele acaba ganhando muito bem com isso. Fora que ele vai aumentando todos os anos os aluguéis ali, ganhando muito bem com isso. Graças a todos esses fatores, o Vice ele vem mantendo uma taxa de 100% de ocupação todos os anos desde 2019, o que é mais um grande destaque. Bom, olhando aqui para os seus números, o que a gente consegue ver é um crescimento de receita forte todos os anos. A gente vê o FFO, que é quase o lucro ali do REIT, que é um dos dados mais importantes de serem olhados, crescendo também todos os anos. E aqui vai um ponto muito importante, tá? Ele vem pagando dividendos crescentes também ao longo ali desde 2018, mas a sua dívida ela deu um salto gigantesco aqui de 2021 para 2022, saindo de 4 bi para 14 bi de dívida. E aí isso faz muita gente se questionar, nossa, o que aconteceu aqui nesse momento? E realmente nesse momento aqui a gente começou a ter o aumento de taxa de juros. E boa parte das suas dívidas, elas são atreladas às taxas especulativas. Ou seja, se a taxa de juros ela sobe, o custo de dívida deles também fica maior. Então, apesar de o REIT ter excelentes números, a única preocupação de curto prazo agora é em relação ao custo de dívida que aumentou bastante em relação ao aumento de juros, né? A gente pode ver que eles pagavam aí 77 mil dólares aí por trimestre de dívidas, né? De custo de
dívida e aumentou para $200 mil aí de custo de dívida, com a taxa de juros chegando em 5,5% nos Estados Unidos. Mas ela já está prevista para começar a diminuir no fim de 2024 agora e 2025, então esse custo vai voltar a diminuir, aumentar a lucratividade e receita também do Vice. Então isso é algo momentâneo. E graças a tudo isso, o Vice ele consegue pagar dividendos sólidos, crescentes e saudáveis para os acionistas. Hoje, só para vocês terem ideia, o dividend yield do Vice é de 5,4% ao ano em dólar e tem uma taxa de crescimento de 7% ao ano nos últimos 5 anos, que é uma taxa muito boa. E se você vê as notas aqui dos analistas referente aos seus dividendos, crescimento, segurança, estão muito boas, verdes. E se a gente olhar o gráfico histórico do seu dividend yield do Vice, a gente pode ver que ele ficou nessa faixa aí de 4 e 5% de dividend yield ao ano. E essa aqui é um pouquinho da projeção do crescimento dos dividendos em relação ao seu portfólio atual para os próximos anos, que vem aí com o crescimento também dos dividendos pagos por cota. Então, só para vocês terem um pouco mais de noção, o Vice ele é um REIT bem consolidado aqui, né, em questão de rentabilidade. Ele dificilmente tem uma queda muito forte, a não ser 2020 ali que realmente tudo parou. Ele tem um dividend de 5,2, que nem eu falei para vocês, e ele paga 0,41 cents a cada trimestre de dólar em cima da cota dele de $31 que custa hoje. E se a gente olhar a sua rentabilidade histórica, reinvestindo os dividendos ali desde o seu IPO em 2017, 2018, ele trouxe 141% de valorização reinvestindo seus dividendos. Então se mostrou um bom REIT. Mas é importante a gente comparar também com o seu principal concorrente do ramo aí, para a gente não olhar só os dados dele sozinho. Como o Vice ele atua em um setor muito específico, existe apenas um outro REIT que possui o mesmo modelo de negócios, focando em cassinos e jogos. O GLPI é o único concorrente direto e foi criado em 2013, antes mesmo do Vice, tendo sido o primeiro a focar nesse tipo de empreendimento. O GLPI possui apenas 65 propriedades em 20 estados dos Estados Unidos, que incluem cerca de 15 mil quartos de hotel, resorts, restaurantes, cassinos, bares e outlets. Então eu trouxe uma tabela aqui comparativa para a gente ter realmente a comparação entre o seu maior concorrente. Então a gente vê aqui que o Vice ele é muito maior em relação ao tamanho de mercado, né? Tem 33 bi de dólar de valor de mercado, enquanto o GLPI 13 bi de valor de mercado. A quantidade de imóveis do Vice é maior, né? 93 imóveis contra 65 do GLPI. Ele está distribuindo em mais estados do que o GLPI. O maior inquilino toma um pouco mais espaço, né? 39% aqui, enquanto 11% toma no GLPI, ou seja, o GLPI ele é um pouco mais diversificado. A taxa de ocupação dos dois é 100%. O dividend yield do GLPI é um pouco maior, 6,11% atualmente, mas a taxa de crescimento do Vice é de 7% nos últimos 5 anos. Fora que o FFO, que é basicamente o lucro ali do Vice, vem crescendo 7,9% ao ano, contra 1,9% do GLPI, ou seja, cresce também mais o lucro e os dividendos. E tem uma dívida líquida sobre EBITDA aqui bem parecido entre os dois, de 4,9 e 4,6 vezes. Bom, e aqui a gente tem uma comparação aí desde 2018, né, que é o IPO do Vice, comparado com o GLPI e o VNQ, que é um REIT, que é na verdade um ETF de REITs, né? E a gente pode ver que o Vice ele trouxe a maior rentabilidade reinvestindo os dividendos de 138%, enquanto o seu maior concorrente trouxe 109%, né, que é o GLPI, e o VNQ, que é um ETF de REITs, trouxe 39% de rentabilidade reinvestindo os dividendos. Então, talvez com esse estudo aqui fique um pouco mais claro para você o tamanho desse REIT Vice aqui e realmente o quão bom ele é em crescimento, em diversificação, em 100% dos seus imóveis estarem alugados para os seus inquilinos, né? Então é muito legal estudar um REIT desse aqui, principalmente para quem busca dividendos. E esse tipo de estudo aqui comparativo é exatamente o que a gente faz aqui dentro da Dollarame na nossa research e principalmente para a consultoria. Então todas as carteiras que a gente monta para os nossos clientes, elas são baseadas em estudos parecidos como esses aqui, para realmente entregar valor para o cliente aqui, para ele ter mais rentabilidade, mais dividendo. Então se você tem interesse em ter uma carteira montada por nós, com estudos baseados nesses aqui, até mais aprofundados, com valuation, né, que a gente faz, te monta uma carteira específica para o seu objetivo, para o seu perfil. Ah, você quer mais rentabilidade? A gente vai fazer isso. Ah, você quer mais dividendo? A gente faz isso. Com foco 100% no exterior, que é a Dollarame, né? Hoje a Dollarame é só exterior, não mexe nada em Brasil. Eu vou deixar o QR Code aqui em cima, até um link na descrição, que você pode preencher um breve formulário, participar de uma call gratuita com a gente, pra gente explicar um pouco mais sobre a consultoria, tirar suas dúvidas e assim você vê se é bom ou não para você seguir com a gente. Espero que você tenha gostado desse vídeo, não esqueça de deixar a curtida aqui embaixo. A gente se vê no próximo. Grande abraço, valeu, até mais!